Boa noite a todos e todas, espero que estejam bem. Estamos aqui para apresentar as prerrogativas da administração nos contratos administrativos e se houve mudança em relação ao regime da Lei 8666 de 93. Nosso grupo é composto por meus colegas Paloma Mendes, Mariana Nave, André Marques e por mim, Natália D'Ambrosio. Acerca dos contratos administrativos, a nova Lei de Licitações e Contratos cumpre pontuar que a Lei 14.133 manteve a superioridade jurídica da administração pública em face do particular. Manteve ainda as prerrogativas do artigo 54 da Lei 8666 e um regime jurídico muito semelhante com a lei ainda vigente, vez que o contrato continua sendo regido pelas cláusulas da lei específica, pelos preceitos do direito público, e apenas supletivamente pela teoria geral dos contratos e pelas normas do direito privado. Analisando o novo modelo de contrato administrativo, percebe-se que há uma limitação do poder da administração em ultrapassar o interesse do particular, o que garante maior segurança jurídica nas novas práticas. Tal mudança pode ser notada no artigo 115, onde iguala-se a responsabilidade das partes pela devida execução da obrigação e pelas consequências de parcial ou total descumprimento. Outra diferença que podemos citar, e eu peço para a Paloma passar, por favor, é a alteração dos prazos para a prerrogativa de suspensão dos contratos e atraso dos pagamentos nos casos de extinção, que estão dispostas no artigo 137. Houve relativa diminuição dos prazos. Houve relativo aumento dos prazos. E temos ainda a incorporação de práticas da teoria geral dos contratos com a valorização de princípios como o dever de lealdade e da boa-fé objetiva, a exemplo do artigo 23, onde temos o dever de decisão da administração sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos. Passo a palavra à minha colega Paloma. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as inovações da Lei 14.133, baseado nos professores, no que dizem os professores Madeline Furtado e Flávia Amaral Garcia. Então, a lei trouxe, além de inovações, consolidações de outras leis e um texto mais claro. Um exemplo de inovação é o princípio do planejamento, que dita que a administração pública deverá planejar toda licitação e contratação pública de forma eficaz e eficiente, em concordância com outros valores, regras e princípios jurídicos. Há também a criação do Portal Nacional de Contratação Pública, que é um banco de dados de informações que busca fazer a centralização e compartilhamento das licitações e contratações do Brasil, trazendo maior transparência, além de uma condição de eficácia, a publicação do contrato de aditamento no portal. Além disso, tem o orçamento sigiloso em caráter facultativo. O orçamento sigiloso trata-se de uma estimativa de orçamento feita pela administração pública, sendo divulgada após o julgamento da licitação. Se ocorresse antes, os licitantes usariam como base para colocar seus preços, o que não faria com que eles não oferecessem propostas tão vantajosas. E, por fim, a nova modalidade de licitação, o diálogo competitivo, que, como o próprio nome diz, é um diálogo entre a iniciativa privada e o órgão público. Primeiro ocorre um diálogo sobre as necessidades do órgão público e os critérios de pré-seleção de licitantes. Depois há o diálogo com os licitantes pré-selecionados para obter informações e alternativas de soluções mais adequadas possível para as necessidades da administração pública. Em seguida, os licitantes selecionados podem apresentar suas respectivas propostas. Agora eu falarei sobre as cláusulas exorbitantes. Primeiramente, sobre o conceito das cláusulas exorbitantes. Por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado nos contratos administrativos, é necessário que haja uma posição de primazia da administração pública em relação ao contratado. A fim de assegurar essa supremacia, existem cláusulas exorbitantes, que seriam ilícitas caso o contrato fosse celebrado entre particulares, onde reina uma relativa horizontalidade entre as partes.
por elas estabelecerem certas prerrogativas de uma parte, no caso de administração pública, sobre a outra, o contratado. Em outras palavras, a administração pública tem o poder, normalmente não atribuído a nenhuma das partes, em um contrato comum de direito privado, de estabelecer algumas condições iniciais ao acordo. Portanto, haveria uma verticalidade entre as partes, com a administração pública tendo a vantagem. Dessa forma, se asseguraria que todos os contratos firmados pela administração pública estariam submetidos aos princípios de direito público. Pode passar, por favor, Paloma. As principais cláusulas exorbitantes são exigência de garantia, que autoriza a administração pública a exigir uma garantia nos contratos, a alteração unilateral, que admite alteração pela administração pública do contrato, a fim de melhor adequá-lo às finalidades do interesse público, a rescisão unilateral, que permite à administração pública rescindir o contrato de forma unilateral nas hipóteses de 1. Inadimplemento com culpa. 2. Inadimplemento sem culpa. 3. Razões de interesse público. E 4. Caso fortuito ou de força maior. Temos também a fiscalização. No caso, pode a administração pública eleger um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. A aplicação de penalidades, que é prerrogativa da administração pública aplicar sanções administrativas quando o contrato não for executado total ou parcialmente. Temos também a anulação, que foi instituída por uma súmula do STF, que determina que cabe à administração pública anular o contrato administrativo, por ele ser um ato administrativo, quando este não possuir vícios, que o tornem ilegal ou revogá-lo, por conveniência ou oportunidade. Também temos a retomada do objeto, que determina que a administração pública tem a prerrogativa de assegurar a continuidade da execução do contrato, sempre que a sua paralisação possa ocasionar prejuízo ao interesse público ou ao andamento do serviço público essencial. E, por fim, temos as restrições ao uso da exceptional adimplente contractus, ou exceção do contrato não cumprido, que é a impossibilidade de o contratado interromper a execução do contrato, mesmo que a administração pública tenha descumprido anteriormente. Agora eu passo a palavra ao André. Tendo sido apresentada, então, essa definição do que seriam as cláusulas exorbitantes, a pergunta que fica é a seguinte: houve mudança em relação ao regime da Lei 8.666 de 93 com a nova Lei de Licitações? Para responder essa questão, nós vamos começar a comparativo entre os principais dispositivos das duas leis que versam sobre as prerrogativas da administração pública. Nós temos aqui esse comparativo, Paloma. Nós temos aqui esse comparativo, e de uma simples leitura, nós já conseguimos perceber que se manteve praticamente o mesmo texto. É quase que um copiar e colar. Só que há algumas pequenas distinções que são perceptíveis. Primeiramente, aqui no inciso 2º, se percebe uma alteração do termo rescisão para extinção. Essa alteração se deu para superar uma discussão doutrinária que vigorou por muito tempo. Entendeu-se no sentido de que o termo extinção ele seria um termo mais geral e, portanto, mais adequado. Se trata de uma questão meramente terminológica, que não vislumbra nenhum tipo de impacto na prática. Outra alteração que nós podemos notar, ela se dá no inciso 5º. Embora os artigos eles disponham essencialmente as mesmas coisas, a nova lei ela ampliou essa prerrogativa de ocupação provisória de bens ou serviços para garantir a execução de contrato administrativo, permitindo que ela ocorra, inclusive, após a extinção do contrato, que não era permitido pela lei anterior. Essencialmente, falando em termos de letra de lei, essas foram as alterações desses artigos. Dá para perceber que não ocorreu nenhuma mudança gritante dos dispositivos. Na verdade, essas mudanças elas são até bem tímidas. Nisso a gente volta na questão. Houve mudança em relação ao regime da Lei 8.666 de 93 com essa nova lei de licitações? E a resposta que eu teria para dar para vocês é que sim. Embora não tenha ocorrido essa alteração brusca na letra dos dispositivos normativos,
que versam sobre essas cláusulas exorbitantes, nós temos uma clara alteração no suporte que sustenta a interpretação e a aplicação dessas prerrogativas. Né? Se verifica que essa nova lei ela tem novos pilares, e esses pilares têm, por exemplo, influência do direito privado, dos princípios da transparência, da realidade, da estabilidade, da maior autonomia. Ela concede uma maior autonomia de participação dos contratados, por exemplo, com o privilégio que ela confere aos institutos compositivos e aos alternativos de resolução de conflitos, né? Já se vislumbra nessa nova lógica contratual um progresso em relação à colaboração entre parceiros público-privados, né, afastando essa antiga visão de que os contratos administrativos eram um mero exercício de autoridade pública. Né? A título de exemplificação, até pelas limitações de tempo que impede que a gente analise artigo por artigo, vejamos a nova redação conferida aqui ao caput do artigo que versa sobre os motivos que sejam a extinção dos contratos administrativos. Né? A nova lei ela exige que a extinção ela seja formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. É uma alteração que é importante porque ela obriga essa motivação de maneira formal para que possa ocorrer uma extinção contratual em estrita observância ao fato de que mesmo os contratos administrativos devem reconhecer a noção de boa-fé objetiva, de transparência e razoabilidade, né, aplicando as garantias conferidas pela lei. Então, aqui, caminhando para a conclusão, se não há uma mudança tão evidente nos termos usados na letra normativa, há sim uma mudança em relação à aplicação, à prática de realização dos contratos administrativos, de modo que essas prerrogativas da administração pública, elas não são mais tão absolutas quanto elas eram antes. Né? Em resumo, um dos maiores avanços trazidos pelas alterações da Lei 14.133 em geral, dizem respeito justamente a esse novo olhar que é conferido à gestão de contratos. Isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal.